Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar das leituras que eu terminei em março. Foi um ótimo mês de leituras, eu fiz várias leituras bem legais, alguns livros bem curtinhos também, que aí eu consegui concluir. Eu fiz uma releitura também, li um livro do meu projetinho 10 livros para 2024, tá andando devagarinho. Em breve eu vou fazer algumas resenhas também desses livros aqui pro canal. E se você gosta de conteúdo sobre livros, não deixe de se inscrever aqui no meu canal para garantir que você vai ficar sabendo de todos os vídeos que eu produzo para esse espacinho. Na descrição também tem links para outras redes sociais, para o meu projetinho de apoio no Catarse. Se quiserem conhecer, eu vou adorar ter vocês no Labaredas e também lá no Jaque Livros do Instagram. Pois bem, o mês de março começou maravilhosamente com a leitura do livro Paixão Simples, da Annie Ernaux. Eu gosto muito dessa escritora, eu já falei em muitos lugares que o meu livro preferido dela é O Lugar. Eu li aquele livro e ele me impactou muito, eu gostei muito, eu me identifiquei muito com o texto dela. Isso de ser uma pessoa que vem de um mundo que não é um mundo letrado e aí adentrar a essas possibilidades todas de ascensão como ela teve, né? Ascensão intelectual e todos esses rompimentos que se produzem com o teu passado, com a tua família de origem. E naquele livro Lugar ela fala do pai, da relação dela com o pai. A Annie Ernaux, ela tem essa capacidade imensa, né, de extrair das coisas que ela vive, escrever sobre isso de uma forma muito límpida, muito enxuta e elaborar reflexões interessantes sobre o social e reflexões existenciais também. Aqui nesse livro, a questão existencial me pegou muito. Ela vai contar a história de um relacionamento que ela teve, de uma paixão muito avassaladora que ela teve por um homem mais jovem do leste europeu, que ela chama apenas pela inicial aqui no livro. Ela não dá um nome para esse personagem. E ela teve um relacionamento de muita entrega, muito avassalador. Ela não conseguia fazer mais nada, a não ser ficar pensando no próximo encontro que ela teria com esse homem. E ela não conseguia pensar em mais nada. E é muito legal ela contando tudo isso aqui no livro de uma forma muito honesta. Eu acho que é um livro para você ler sem ficar moralizando, sabe? Ainda mais esse moralismo vazio. E aqui ela vai falar sobre entrega, sobre como a nossa relação com o mundo também se aprofunda na medida em que a gente é capaz de se entregar para um sentimento como esse. E é claro que ela fala sobre questões materiais também e todo o resto da estrutura que ela já tinha, que permitiu com que ela pudesse viver essa paixão, né? Ela nunca deixa de trazer as reflexões sociais, mas ela também fala dessa questão existencial, dessa questão da coragem de poder viver as próprias paixões, sejam elas quais forem, e pagar os preços possíveis, né, e talvez necessários de viver algo assim. Eu gostei muito dessa leitura. Esse livro eu recebi da parceria com a editora Fósforo. Eu tenho parceria com a Fósforo em 2024 e eu tô assim, simplesmente felicíssima. Eu tô maravilhada. Tem um outro livro da Fósforo que eu tô lendo, vai aparecer provavelmente nos lidos de abril, que é A Mais Recôndita Memória dos Homens, que eu tô encantada. Então, estou muito feliz com essa parceria e esse livro foi traduzido pela Marília Garcia, que costuma traduzir Ernaux aqui para o Brasil. Tá nessa edição linda, é um livro bem fino, ele chegou, eu li, depois eu acabei relendo o livro, então assim que eu terminei eu já voltei para reler, escrevi um texto também lá pro Instagram, se vocês quiserem conferir, vou deixar o link aqui na descrição pro meu texto sobre Paixão Simples. E livro maravilhoso. Me contem aqui quem mais é fã de Ernaux. Eu sou apaixonada, tenho lido vários livros dela que são interessantíssimos. Eu tenho outro aqui na fila para ler, que é a Escrita como Faca e outros textos, acho que é esse o título. Os Anos é um dos meus livros preferidos também da vida, assim, é um livro maravilhoso. A Ernaux é uma escritora
que mereceu com certeza o Nobel de Literatura. Outro livro que eu terminei de ler nesse mês de março foi O Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Outro livro com capa linda, né? Falando das capas. Esse livro combina com a capinha da Cabeça do Santo, né? Que eu li no mês de fevereiro. Apareceu no mês de fevereiro a minha leitura da Cabeça do Santo. E agora, no mês de março, eu terminei de ler O Oração para Desaparecer, que é o segundo romance da Socorro Acioli. Ele saiu ali no final de 2023, eu recebi da parceria com a Companhia das Letras também, e eu gostei muito desse livro. A Socorro Acioli, ela é uma grande contadora de histórias, ela escreve muito bem, ela consegue unir muitos elementos, muitos detalhes, assim, é uma riqueza imensa esse livro. E ele vai contar a história de uma mulher que renasce em terras portuguesas. Ela sai da terra ajudada por um casal chamado Fernando e Florice, numa almofala portuguesa, e ela sai da terra e sem nenhuma memória, apenas com a língua. Ela ainda sabe falar e pelo sotaque eles reconhecem que ela é do Brasil, e ela também tem um colar de búzios no pescoço. São as únicas coisas que ela carrega consigo quando ela renasce, então, em terras portuguesas. Ela não sabe o nome dela, ela não sabe a história dela, ela não sabe por que ela tá tão ferida, ela não sabe pelo que ela teve que lutar. E aí ela renasce nesse lugar. Então esse livro fala dos ressurrectos, essas pessoas que eram para estar mortas, mas que não morrem, que de alguma forma sobrevivem à morte. Essa primeira parte me encantou muito. Toda a atmosfera de mistério, de magia que a Socorro Acioli constrói aqui. É mais um livro da Socorro que tem essa pegada do realismo mágico, do realismo maravilhoso, que eu gosto muito, e que ao mesmo tempo só está escrevendo sobre a história, sobre a nossa realidade, sobre questões sociais, sobre questões de afeto também. Esse livro é um livro com muito amor, com pinceladas assim de romantismo, que é algo que eu gostei menos do livro, confesso. Outro aspecto que eu gostei muito do Oração para Desaparecer foi a Socorro contar a história da igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica numa almofala no Ceará. E essa igreja foi construída lá no século XVIII pela coroa portuguesa, e num acordo que eles fizeram, um pacto com os indígenas tremembés da região. Esses indígenas, eles tinham encontrado uma imagem de uma santa na areia, que por causa do reflexo do sol, por causa do material que ela era feita, ela brilhava muito ao sol. Eles chamaram essa santa de Labareda e queriam construir um altar para ela. O que aconteceu foi que os portugueses disseram que eles construiriam uma igreja, então, para esses indígenas guardarem a santa, e eles construíram então essa igreja. Ali no final do século XIX, um padre e a igreja mesmo tentou levar as imagens dessa igreja em almofala para outra região, e aí teve todo um conflito com os povos da região para que essas imagens não fossem retiradas da igreja Nossa Senhora da Conceição. E depois disso se seguiu um período de cerca de meio século que essa igreja ficou encoberta por dunas de areia. As histórias contam sobre esse acontecimento, relacionando então a quebra do pacto com os tremembés, da igreja católica também, né? Com os tremembés, com os indígenas. Esse livro, Oração para Desaparecer, ele traz essa mescla de culturas e religiosidades indígenas, africanas, brasileiras, toda essa mistura que acaba gerando isso que é o Brasil também, né? Essas formas de exercer a própria fé, que são formas bastante híbridas e que levam elementos, né, de diversas origens e produzem esse sincretismo que também é belíssimo. Então, esse aspecto é um dos meus preferidos aqui do livro. Em março, eu também li A Disciplina do Amor, da Lígia Fagundes Telles. Lemos no Labaredas, no nosso especial Leia Lígia, para ler a obra da autora. Estamos lendo os livros da Lígia no Labaredas desde 2023, está sendo muito incrível. Quem quiser vir com a gente, venha conhecer o meu projeto aqui, deixo o link na descrição. Esse é o sétimo livro? É o sétimo livro da Lígia que lemos no projeto. E A Disciplina do Amor é um livro muito bonito.
É o primeiro de memória e ficção que lemos no clube. Aqui a Lígia, ela mistura então elementos da própria vida, memórias, lembranças, e a partir dessas lembranças ela produz interpretações, ela faz leituras. Então esse livro ele tem ele acaba borrando um pouco a fronteira do que é conto, do que é trecho de diário, do que é um fragmento. Então é um livro muito variado em termos de estilo. Não dá para definir de uma forma fixa o que é memória também, o que é invenção. Ela muitas vezes produz então as próprias interpretações e se conecta com aqueles eus do passado, produz releituras da própria vida, em excertos, em textinhos que são bem curtinhos. Eu não sei se vocês já conhecem esse livro, mas os textos eles são curtos, alguns têm uma página, alguns têm um pouco mais, mas são textos curtos. É muito legal como no decorrer da história, então, da disciplina do amor, a gente acaba percebendo esse fio que conecta tantas lembranças, tantas memórias, e esse fio é um fio narrativo feito por essa autora, né, que é uma autora maravilhosa, e essa narração dela acaba conectando, produzindo sentidos para elementos tão esparsos. Outro ponto legal desse livro é como a Lígia, ela acaba vendo na escrita esse lugar de salvação. É muito legal como ela encara todo esse processo criativo, sem falar que as memórias elas são um espaço muito interessante de experimentação estética, de construir possibilidades narrativas, e me parece que a Lígia ela faz muito disso aqui. É uma escritora maravilhosa, é um livro que eu acho que vale muito a pena ler, ainda mais se você já está familiarizado com o universo ligiano, já conhece um pouco da escrita da autora, e mesmo para quem não conhece, vai encontrar um livro com textos curtos, com textos muito bem trabalhados, e ela dedicou esse livro para o filho dela, o Gofredo, que inclusive fez sugestões para ela que ela acatou na última revisão que ela fez para publicação dessa edição em 2010. Ela substituiu os títulos que tinham datas, também substituiu os títulos que tinham data por títulos que ela elaborou relacionados à história. São títulos muito significativos e simbólicos do que ela vai desenvolver em cada um desses fragmentos que tem nesse livro, desses textos que compõem esse livro. E também ela substituiu as iniciais das pessoas que eram pessoas reais, digamos, pelos nomes dessas pessoas. Por exemplo, Paulo Emílio. Na primeira versão ela colocava PE e aqui ela colocou o nome inteiro, que foi marido da Lígia. HH ela chamou de Hilda Ilst. Então, personagens reais que ela tinha colocado pelas iniciais, ela aqui dá o nome completo. E é muito bonito o texto de apresentação também, no qual ela fala um pouco então de que como ela gostaria que o filho tivesse vivo para ver as alterações que ela fez aqui. Muito emocionante. Outro livro que eu li no mês de março, então, do meu projetinho 10 livros para 2024, foi esse, A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, que é essa escritora japonesa, que eu já tô, assim, encantada, admirada com a potência dessa escritora. A tradução desse livro foi feita direto do japonês pelo Andrei Cunha, e esse livro tá muito bonito, muito caprichado também, publicado pela Estação Liberdade, muito lindo mesmo. Eu adorei conhecer a Yoko Ogawa. Ela é uma escritora japonesa, então, que nasceu em 1962. Tem vários livros dela publicados aqui. Eu tenho um livro dela com novelas, que eu ganhei do Cris, que eu pretendo ler depois desse. Mas ela tem outros romances também, O Museu do Silêncio, A Fórmula Preferida do Professor, que eu me lembro agora esses, não sei se tem mais algum, me escrevam nos comentários aqui que outros livros da Yoko Ogawa temos publicados aqui no Brasil, que eu talvez não me lembre de todos. E aqui é um livro que é uma distopia, eu não sou a mais fã de distopias, não sou, mas eu amei essa distopia aqui. Eu não sou muito fã, eu digo que eu não sou muito fã de distopias porque às vezes eu tenho um pouco de preguiça de ler distopias, mas sempre que eu leio, eu gosto. Algo me encanta, né? As distopias que eu li, eu gosto da maioria delas, mas no geral, às vezes, uma distopia, tipo, eu fico adiando a leitura. E esse livro aqui, eu gostei muito do título, desde que eu conheci esse livro pelo título, A Polícia da Memória, já me interessou. Eu nem sabia que era uma distopia, depois alguém me disse que era uma distopia. Eu falei, não importa, esquece que é uma distopia e lê. Aí eu fui ler e eu fiquei assim,
muito, muito encantada pela história. E nesse livro, então, temos a história de uma personagem que vive numa ilha marcada pelo sumiço das coisas. Objetos, lembranças, pessoas, lugares. Quando menos espera, algo some e desaparece e deixa de existir. A polícia da memória é um órgão que garante que as coisas desapareçam, caçam e eliminam as recordações que restarem, qualquer vestígio de recordação que resta de uma determinada coisa. E um ponto alto do livro é justamente essas reflexões sobre a memória e como, a partir da memória, que é possível que tantas outras coisas, digamos assim, existam, desde linguagem, desde história e a própria existência humana, que ganha significado a partir das memórias. Então, é um texto lindo sobre memórias. E a personagem do livro, então, ela é uma escritora e ela tenta, de todas as maneiras, subverter essa lógica e tentar fazer com que as coisas não desapareçam. Ela busca por coisas que não sumam. É um livro muito bom. Eu quero preparar uma resenha aqui pro canal, então me aguardem falando mais da Polícia da Memória. Outra leitura que eu fiz em março foi uma releitura desse livro da Bruna Mitrano, Ninguém Quis Ver. É um livro de poemas que saiu no ano passado pela Companhia das Letras. Eu já falei desse livro aqui no canal e eu quis reler porque, assim, eu queria muito falar mais desse livro e eu tô sempre com ele em mãos. Dessa vez eu peguei e eu li todos os poemas assim com muita atenção, refletindo sobre o que a Bruna Mitrano traz aqui, sobre o que ela fala acerca das próprias experiências de vida como uma mulher vivendo na periferia, sobre essa origem bastante humilde, de dificuldades, essa vida de tantas faltas. Eu gosto muito dos poemas dela e de como ela acaba refletindo sobre as condições sociais das pessoas no Brasil, das mulheres no Brasil principalmente, sobre o corpo feminino, esse território tantas vezes violado e desrespeitado, sobre essas relações tão profundas e às vezes tão difíceis que construímos com as pessoas que estão próximas de nós, com mulheres que estão próximas de nós, como nossas avós, como nossas mães. Os meus poemas preferidos desse livro são os poemas que ela fala sobre a avó. E eu acho que é isso que mais me chama a atenção na poesia da Bruna Mitrano. Eu gosto muito de como ela trabalha cada verso. Pretendo elaborar mais também sobre os poemas da Bruna Mitrano. Muitas vezes é difícil transformar em palavras tudo que a poesia dela acaba significando, né, para nós. Tá muito mais para mim a poesia no campo do sentir do que no campo da análise e da racionalização. Mas é um livro que eu, assim, se tornou um preferido da vida, um favorito da nossa literatura contemporânea, da poesia brasileira contemporânea. Acho que vale muito a pena vocês conhecerem a Bruna Mitrano, mesmo para quem não gosta de poesia, tá? Não digam que não gostam de poesia, vocês só não leram muita poesia ainda, vocês só não se familiarizaram, não se deixaram tocar por ela. Eu vou ler só um trechinho do poema que se chama Cafuné. Eu vou ler um trechinho que está na página 47, que ela diz assim: porque era eu, desde criança, era eu quem pintava as suas unhas e conhecia as veias saltadas, as manchas da idade, a temperatura e a textura das mãos que morreram segurando as minhas. Achei lindo. É um poema sobre a avó. E a última leiturinha que eu terminei em março, que de leiturinha não tem nada, é um livrão, foi Space Invaders, da Nona Fernandes, que é uma chilena. Esse livro foi traduzido pela Silvia Massimini Félix. Eu recebi esse livro da parceria com a Moinhos. Foi maravilhoso fazer essa leitura, essa edição tá linda. O texto aqui, ó, da quarta capa é da Patti Smith, nada menos que ela elogiando esse livro. É um dos livros preferidos da minha amada Patti Smith, então... Diz assim: Space Invaders, de Nona Fernandes, é uma pequena joia de livro. Ambientado no Chile de Pinochet, esse tempo sombrio é narrado à luz da memória da infância, misterioso, mas preciso. Vale a pena mergulhar na linguagem pitoresca e na atmosfera com um quê de sonho de Fernandes. Um livro para se carregar no bolso, para ler e reler. E eu concordo muito com a Patti Smith aqui, porque
É um livro que eu senti que eu precisava voltar nele assim que eu terminei, e foi o que eu fiz também. Eu sei que eu tô assim muito releitora nos últimos tempos, né? Ainda mais com esses livros finos e que me deixam inquieta. E aqui temos vários fragmentos de memórias de jovens que viveram determinadas experiências, então, nesse período da ditadura do Pinochet no Chile, experiências de violência. E é um livro que fala sobre como os governos autoritários, eles são uma espécie de atentado não só contra o presente das sociedades, mas também contra o futuro. Porque esse livro vai falar sobre as consequências desse regime na vida dessas crianças e como isso se refletiu nas suas vidas adultas. É um livro muito delicado, eu achei genial a forma narrativa, é um livro muito bom. Quanto mais eu penso sobre ele, mais eu gosto. Eu fiz uma resenha lá pro Insta, vou deixar na descrição aqui também para vocês irem lá ler e conhecer um pouquinho mais dessa obra maravilhosa. Outro livro que eu li no mês de abril foi Natureza Urbana, da Joana Bertolo, que é uma escritora portuguesa, publicada aqui pela editora Dublinense. Eu vou deixar a capa do livro para vocês verem. Eu recebi esse e-book de cortesia da editora Dublinense, fiquei muito feliz. E eu fiz essa leitura muito rápida, é um texto curto e fala sobre uma personagem, então, que depois da morte da mãe, ela passa a viver uma vida muito diferente. Ela quer apenas passear pela cidade, observar aquela vida que pulsa na cidade, a natureza que pulsa na cidade, os animais, as plantas. E é muito legal como ela acaba rompendo com a ideia de que o urbano, de que não tem natureza no urbano. E eu gostei muito da narrativa, achei muito bonita, conversa bastante com discussões que fazemos nos tempos atuais sobre o antropoceno, sobre essa separação entre humano e natureza, essa separação estanque, né? E que visou só dominação ao longo dos séculos e que tem produzido muitas tragédias para a humanidade. E esse livro Natureza Urbana, ele conversa muito com várias questões que eu tenho refletido e com questões que eu adoro ver sendo trabalhadas na literatura, e ela faz isso de uma forma exímia, de uma forma admirável. Então eu gostei muito do Natureza Urbana e de tudo que esse livro me trouxe. Eu quero escrever mais sobre esse livro também, vai sair resenha sobre Natureza Urbana lá no Instagram. E essas foram as leituras que eu fiz no mês de março, que eu terminei do mês de março, aliás. Eu fiz muitas outras, né? Mas muitas vezes eu acabo não terminando e eu acabo não comentando aqui com vocês os textos que eu leio para pesquisa, etc, etc. Mas esses foram os livros que eu dei por finalizados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês leram algumas dessas obras, se vocês desejam ler, o que vocês leram em março de bacana. Me deixem recomendações. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.